E aí, galera? Vamos continuar então nossa live 3 de 5. Então, hoje a gente vai falar de entrevista de emprego. Caraca, eu curto entrevista de emprego, porque é a hora assim, exemplo, você fez tudo direitinho, você se preparou, teve lá todo o teu marketing pessoal, ajustou o teu currículo, levou na empresa, eles gostaram e te chamaram. Vamos ver se realmente ela ou ele é tudo que ele estava dizendo no currículo, hein? Ó, hoje promete, porque eu particularmente gosto bastante da dinâmica toda da entrevista de emprego. Agora, só para quem daqui a pouquinho ainda não fez o cadastro, galera, tem gente ainda perguntando, Paty, eu ainda não fiz o cadastro pro certificado. Vai lá na página da escola, no feed, vai estar lá o formulário para você preencher. Tem que colocar direitinho o nome completo para sair correto, tá? E depois do quinto dia ali, sexta-feira é a última live, provavelmente no máximo segunda-feira vai estar chegando por e-mail para vocês o certificado para vocês estarem fazendo a impressão, tá bom? Quem daqui a pouquinho quiser pegar aqui na top, nos avise e a gente vê daqui a pouquinho como a gente vai fazer esse processo, tá bom? Vamos lá então, que hoje tem algumas surpresinhas para vocês. Hoje tem aula de teatro, é quase isso que vai acontecer, presta atenção. Então, de cara, lembrando, gente, vão ser 30 minutos, 30, 40 intensos, tá? Bastante dica pra galera. Então, aqui, ó, entrevista de emprego. Eu coloquei o básico, o basicão pra vocês. O que seria o básico? Ligaram pra você, você tem uma entrevista amanhã. Caras, por favor, não olha qual é o ônibus que tu vai pegar amanhã. A tabela de horários está diferente. Daqui a pouquinho, o itinerário do ônibus, exemplo, eu fui lá, vou dar um ótimo exemplo, teve uma menina que era para fazer entrevista conosco, tá? Hoje a gente está bem no centro, aqui em frente ao terminal de ônibus do Parobé. Mas a nossa sede antes era na Júlia de Castilhos, lá perto da Universal. E aí teve uma aluna que eu marquei, não lembro se era aluna, enfim, mas eu marquei com ela para uma entrevista umas 10 horas, né? E aí ela chegou até antes, ela deve ter chegado umas 15 para as 10. E aí ela me disse, nossa, ainda bem que eu saí bem antes, porque eu já tinha ido na escola de vocês e eu lembrava que era na sede antiga. Quando eu cheguei lá, é que o rapaz da portaria me avisou que vocês tinham mudado de endereço. Primeira dica, né? Chega com antecedência. Então, liga, pergunta o endereço certinho. Se esqueceu de perguntar, olha no Google, confirma o horário de ônibus. O que não dá é mal se não foi nem contratado ainda, você me chegar atrasado. Ai, Paty, isso não acontece. Acontece. Né? A gente pode ter algum imprevisto, algum acidente de trânsito. Então isso é um detalhezinho que faz toda a diferença, tá, galera? Na sequência que a gente já tinha falado de marketing pessoal, hein? Roupa de acordo com a empresa e com o cargo. Então, você tem que daqui a pouquinho estar analisando qual é o cargo que tu vai estar te candidatando, qual é a empresa. Lembra, se conseguir ir com as cores da empresa, lembrando, a top é laranja e azul. Aí você não vai vir de laranja fosforescente dos pés à cabeça, não, né? Mas um detalhezinho que te faça mais familiar, do tipo, nossa, com a carinha do meu funcionário já. Então isso é legal. Então vê a questão da roupa, vê se daqui a pouquinho é uma empresa mais formal, é uma empresa mais despojada. Vai de acordo, daqui a pouquinho tu vai de terno e gravata numa loja de surf. Tu não tem a cara da loja de surf, né? Então, se é pra parte de vendas, daqui a pouco, se é pra parte administrativa fechada, talvez vá. Então analisa direitinho antes de sair de casa na hora da entrevista. Tá? Depois disso eu vou mostrar pra vocês quando eu for fazer a dinâmica, tá? Que hoje tem dinâmica. Não faça movimentos exagerados. Então, tô lá na entrevista e daqui a pouquinho tu faz alguma coisa assim, algo muito exagerado não pega bem. Então tenta te manter um pouquinho mais sério, mais sóbrio. Não vou, quando eu digo sério, galera, também não tô dizendo que não é pra sorrir. É com foco.
né? Você não tá daqui a pouquinho numa reunião com os amigos que tu vai estar dando gargalhada, que você vai abrir os braços, vai contar alguma história. Então, foco na entrevista. Um pouquinho mais formal nessa hora, tá? E eu digo isso pra vocês por experiência, tá? Concentre-se no entrevistador. Eu não lembro agora se eu comentei ou não com vocês, mas normalmente, sempre que tem uma entrevista, a pessoa começa se apresentando, né? Então, oi, tudo bom? Eu sou a Patrícia Rodrigues, gestora da Top Cursos Brasil. Hoje eu tenho uma vaga, assim, horários, enfim. E aí, vocês foram pré-selecionados pra tá fazendo essa triagem com a gente. Aí a primeira pessoa levanta. Tu quer começar bem, chama a pessoa pelo nome. Primeiro, eu já tô nervoso. Vai fazer um tempão que eu tô procurando uma vaga. Me chamaram. E aí assim, ó, eu tô vendo ali que tem uns 10, 15 negros na sala e eu não tenho certeza. Vai, e agora, cara? Pô, tinha um monte de pré-requisito, eu tenho todos, mas a concorrência tá acirrada. E o pior é que quando entra alguém com o último tópico ali, confiança, tu já sabe. Porque aí tu vê que a pessoa tá entrando, tu acha assim, bom, é um recrutador ou é um candidato? Nossa, mas olha a postura de como anda, olha, pra que vir arrumado desse jeito? E, nossa, como fala bem, nossa, e ainda é simpático. O que é? Tem graduação? Mas tava pedindo só o fundamental completo. É isso que aguarda vocês nas próximas entrevistas de emprego. A gente vai estar concorrendo com peixe grande, né? Então vamos estar preparados. Essa questão de confiança que eu vou falar daqui a pouquinho vai fazer realmente uma diferença. Então concentre-se no entrevistador, realmente presta atenção no que ele está dizendo, porque ele vai dar uma introdução do que a empresa precisa, do problema da empresa e o que ela espera. E principalmente vai se apresentar. É aquela pessoa que tu vai estar focando. É nela que tu vai mirar para realmente buscar aquela tua vaga. Então, assim, ó, faz uma analogia rápida. Ah, ela falou que ela é Patrícia, eu vou esquecer. Não, lembrei, a minha melhor amiga do Fundamental se chamava Patrícia. Beleza, tu não vai esquecer mais. Porque isso vai contar pontos para ti depois, presta atenção. Vamos lá. Treine e mais uns 2 treine a sua apresentação. Como assim, Paty? A maioria da galera hoje, quando vai fazer uma entrevista de emprego, fica na dúvida. A gente vai ver algumas perguntas que são mais feitas nas entrevistas de emprego e o pessoal para e fica assim... É difícil falar da gente, né? Sim, autoconhecimento às vezes é difícil. Quando tu não treina, então fica bem mais difícil. Então não, se você treinou antes, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão treinar. Se você treinou antes, você chega lá pra dar um show. E se você não der um show, tu faz o feijão com arroz bem feito. Só que assim, do nada, esperar que Jesus ilumine a tua mente, tu chegue lá e dê um show, é difícil. Então por isso que eu vou treinar. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu, Patrícia, vou entrevistar alguém. Eu sempre pergunto, dependendo da pessoa, sempre não digo, mas normalmente eu sempre pergunto. Me fala aí alguns pontos positivos teu e alguns pontos a melhorar. O pessoal trava. Principalmente nos pontos a melhorar que a gente vai ver depois. E não pode, por quê? Porque você treinou antes. Se você treinou antes, não vai ser surpresa pra ti. Tá, Paty, mas como é que eu vou saber quais são as perguntas que ele vai estar fazendo? Já ouviram falar no Google? Bom, tá, tem um curso aqui que eu vou dar algumas dicas, mas no Google, galera, tem muito vídeo legal, no YouTube, no caso, tem muito vídeo legal que te mostra como responder porque eu tenho que te contratar. Eu já falei pra vocês ontem, quando a gente falou do currículo, que eu posso digitar lá no Google principais características de um colaborador que trabalha na área administrativa. Você vai olhar aquelas características que normalmente são positivas, vai ver qual é verdadeira para ti
e vai colocar no teu currículo. Lembra, né, no objetivo, o objetivo tem que responder uma pergunta. Por que eu tenho que te contratar? E aí, na sequência, você vai dizer, eu sou uma pessoa comunicativa, que sabe trabalhar para o resultado. Tu vai falar aquelas características positivas. Se eu já fiz o tema de casa do currículo, fiz o objetivo e falei os meus pontos fortes já de saída, na hora que a pessoa vier me perguntar, fica mais fácil. Por quê? Porque eu treinei. E aí o eu treinei pode ser no espelho. E aí o eu treinei pode ser tu chegar em casa e assim, ó mãe, pega a mãe, pega a irmã, que a irmã é coisa implicante, né, presta atenção, pega o pai, põe todo mundo sentado no sofá e diz assim, ó, vou fazer uma apresentação pra vocês, e aí depois vocês podem me dizer o que vocês acharam. Cara, tu quer alguém que te diga a verdade? Coloca a tua mãe e a tua irmã. No meu caso, o pai não falaria nada assim de tão sincero. Mas a minha mãe e a minha irmã, credo, vão prestar atenção só nas minhas gírias, no tom de voz, e Paty, tu faz muita careta e faz muito gesto e faz muito isso. Que bom. Porque o RH, ele não vai te dizer se tu fez certo ou se tu fez errado. Ele vai só te dizer amanhã ou em breve a gente entra em contato contigo. Então é legal tu ter alguém que possa te dar esse feedback. Paty, mora sozinho. Ok, acha o espelho e vai pra frente. E te olha, do tipo, olha no grão do teu olho e vê assim, ó, eu contrataria essa pessoa? Falando comigo desanimada, murcha, ou não, nossa, eu tô olhando aí, tu te olha, gostei do que eu tô vendo, eu te contrato, hein? Essa dinâmica vai te ajudar e te preparar para quando tu for para a entrevista. Então preste atenção, quando eu falo treina, é treinar a entrevista mesmo. Quando eu digo treina, é que tu tem que saber quais são as perguntas que são mais feitas. Hoje a gente não vai falar de todas. E mesmo que tu procure no Google, tu não vai conseguir lembrar de todas. Só que hoje, tu não faz isso. Então o pouco que tu fizer e o pouco que a gente vai fazer agora, já vai fazer um diferencial. O que tu tem que sempre procurar como uma pessoa que está procurando uma vaga ou uma pessoa que quer crescer dentro da empresa, ir além. Alguém lembra da história do Joãozinho e do Pedrinho de ontem? Paty, eu não estava na live. Olha lá que tá gravada bem linda lá no vídeo da escola. Ontem eu falei de um funcionário. Tem dois tipos de funcionário que vão ou demorar muito para crescer ou não vão crescer. Que é o funcionário que só faz o que tu pede e o funcionário que não faz nem o que tu pede. Esse daí tá pedindo é pra ir pra rua. Mas ok, a gente vai ter esses dois. Quem tu vai ser? Quem vai além. Então, essa questão de tu buscar mais, eu tô dando alguns caminhos. Hoje a gente vai falar de algumas coisas. E eu já tô dizendo, entrem no Google, entrem no YouTube e procurem mais. E eu comentei pra vocês ali o último, né, que é a função de confiança. Ai, Paty, eu sou uma pessoa um pouquinho insegura. Ó, já é um ponto a melhorar, hein? Ai, eu não sei se eu consigo. Calma. Calma por quê? Sempre que tu tá fazendo alguma coisa pela primeira vez, dá medo. Vou andar de bicicleta, ela vai pros lados. Ou de repente eu coloco uma rodinha. Primeiro ela pode assustar. Aí você vai pegando jeito. Vai indo devagar. Vai indo se tremendo. Tira as rodinhas, daqui a pouquinho anda sem as mãos, aí empina. Não empina não, que é perigoso. Mas você vai melhorando. Quanto mais tu treina, melhor tu fica. Quanto melhor tu ficar, mais confiança tu passa. Então eu coloquei ali, ó, perguntas que normalmente o pessoal faz, que eu comentei pra vocês. Quais são os teus pontos fortes? Que aí é mais tranquilo. Por que é mais tranquilo, Paty? Porque estava nos teus objetivos, lembra? Lá no currículo que tu fez, tá lá os teus pontos positivos. Então isso facilita. E falar coisas positivas é sempre mais fácil do que falar um ponto negativo ou um ponto a melhorar, que daqui a pouquinho parece que eu tô jogando contra. Então, dando alguns exemplos para vocês. Pontos positivos, a gente tem comunicação, tem proatividade, tem responsabilidade. Tu vai ter uma série de pontos positivos
positivos. Lembra que o mais interessante é tu olhar, vamos de novo, cada vaga vai ter um perfil específico. Daqui a pouquinho eu vou trabalhar com serviços gerais. Eu dizer que eu sou uma pessoa perfeccionista que gosta de tudo ao extremo de limpo, nossa, é muito bom. E aí daqui a pouco, em outra área, vou trabalhar com vendas, comunicação e persuasão, é melhor do que o perfeccionismo. Então tu tem que analisar os teus pontos positivos, se casarem com a tua vaga, é sempre melhor. Tá, Paty, ponto positivo, tiramos de letra. Vamos pro carrasco da galera. Pontos a melhorar. E se o entrevistador quiser assustar, ele vai dizer quais são os teus pontos fracos. O que é que tu vai dizer? Ah, não, moço. Não, tô precisando dessa vaga, moço. É melhor eu não te dizer. Calma, gente, vamos lá. Sempre que alguém comentar, exemplo, pontos fracos ou a melhorar, a gente tem que pensar o quê? Que a gente está em constante evolução. Eu, particularmente, tem gente que me diz assim, Paty, eu sou uma pessoa mais tímida. Ok, então daqui a pouquinho eu sou uma pessoa que não sou tão corajosa, não sou tão confiante. Só que aí qual é, o que vocês têm que sempre que pensar, tá? O ponto fraco não é o problema. O problema é tu saber que tu tem um ponto fraco e tu não ter feito nada até hoje para melhorar. Ah, Paty, eu acho que eu não sou tão comunicativo. Tá, mas tu entende que comunicação dentro de uma empresa é importante? Entendo. E quando é que tu vai melhorar isso? Então, assim, ó, se vocês conseguirem colocar algo nessa linha, exemplo, eu tenho um ponto que eu poderia te dizer, João, que é um ponto a melhorar, é a questão da minha comunicação. Porque eu sei que dentro de uma empresa é muito importante. Então, para estar melhorando isso, hoje eu costumo ler muito mais. E normalmente quando eu entro na empresa, ou assim que eu aprendo alguma coisa nova, eu vou atrás de mais informações. É legal daqui a pouquinho você dizer algo do tipo, eu sei qual é o meu ponto fraco e eu já estou tentando melhorar. Eu sei que eu sou uma pessoa mais tímida, mas isso normalmente é porque eu não sou tão confiante do que eu estou fazendo. Então, num primeiro momento eu vou parecer mais tímida, mas eu vou me esforçar para entender aquela área e aí quando eu tiver um conhecimento, provavelmente eu vou estar me desenvolvendo melhor. Então, cara, isso eu não vejo isso, eu não vejo é demais, mas é muito difícil tu ver um colaborador, alguém que está procurando uma vaga, saber qual é o seu ponto fraco ou o seu ponto a desenvolver e já ter alguma estratégia de como desenvolver. Então, isso você tem que pensar, Paty, eu tenho que ser sincero, você não mente, tá? Aí você vai dizer qual é o teu ponto fraco. E tu, antes de ir pra entrevista, tema de casa, tá, galera? Lista ali 5 ou 10 pontos fracos de vocês e já faz ali como tu resolve aquilo. Eu sou uma pessoa tímida. Como é que eu posso estar melhorando essa questão de timidez? Com aulas de teatro? Com cursos de desinibição e oratória? Tudo isso tem no Google, tem no YouTube para vocês. E eu escutar isso na hora de uma entrevista é muito legal. Por quê? Porque eu vejo que aquela pessoa consegue fazer uma autoavaliação. Olha, é raro, eu não tenho certeza, assim, ó, do fundo do meu coração, eu não tenho certeza se algum dia eu fiz uma entrevista e alguém me disse, eu tenho esse ponto a melhorar, Patrícia, e eu já faço isso que eu sei que me ajuda a me desenvolver. Aqui é ganhar pontos, é te conhecer um pouquinho melhor, né? E saber como é que tu pode estar melhorando. Voltando, ponto fraco não é problema. Problema é tu saber qual é o teu ponto fraco e não fazer nada, tá? Outra coisa importante no ponto fraco, tava até comentando pra Dudinha, né, que trabalha aqui comigo, que, exemplo, tem algumas coisas, lembrando, você não pode mentir. Começamos desse princípio, você não pode mentir. Então, aí daqui a pouco você vai comentar, eu tenho que ser sincero, então assim, azar, porque eu sou sincera mesmo, eu falo as verdades na cara.
e tem o pavio curto. Eu já tive gente que fez entrevista comigo que diz assim, eu não levo desaforo para casa. Eu tenho uma dificuldade de aceitar feedback. Eu não tô dizendo que é para mentir, presta atenção. Mas lembra qual era o tema de casa? Listar 10 pontos a melhorar. E aí tu escolhe 10 pontos a melhorar que não te prejudique. Né? Então vamos focar em outros pontos. Todo mundo tem milhares de pontos a melhorar, mas tu não vai jogar contra. Vamos fazer a analogia que a Paty gosta? Conheci o bofe antes. E aí eu vou dizer pra ele, olha, já te amo. Só que assim, preciso te falar antes. Eu tenho chulé. Não, filha. Não. Agora não. Deixa ele descobrir que tu tem bom hálito e o chulé vem depois. Tá, presta atenção. Como você ama ele, você vai tratar o chulé. Calma, não é pra ele se acostumar. Mas eu tô dizendo que você tem que cuidar a forma com que você fala, porque, eu sou assim e tu tem que me aceitar. Negativo. Eu, empresa, sou assim e tu te adapta. Presta atenção, tá? Não coloca um ponto aí a desenvolver que jogue contra você. Por isso que tu tem um tema de casa. Lista 10 pontos a melhorar e como que tu faria isso, e se tu achar ali a parte do teu temperamento forte, que tu não sabe o que fazer, você não cita. E aí a gente vai desenvolvendo dentro da empresa, tá? Agora, tem ali, fale sobre suas experiências e por que eu tenho que te contratar. Agora eu vou fazer pra vocês, porque assim, assim que eu vou falar pra vocês como é que foi o meu primeiro emprego, quando eu saí dele, 2 simulações vividas por mim, tá? Então, e aí na sequência eu vou ver se dá tempo de eu falar de mais um de aluno, porque eu tenho uma experiência de uma empresa que eu fiquei mais ou menos uns 3 anos, e depois uma outra que eu acho que eu fiquei 3 meses. Tem um detalhe, entendeu? Redução de pessoal, sabe aquela redução? E aí eu quero mostrar pra vocês qual é a diferença e eu quero ver se vocês conseguem notar a diferença das apresentações que vocês já viram, já fizeram, para que aqui eu vou fazer agora com vocês, tá? Então assim, o meu primeiro emprego foi no McDonald's. Então aí assim, eu cheguei lá com a mamãe, né? Minha mãe foi comigo. Ela tava lá com um currículo bem lindo, não sei quem é que fez o currículo, não vou lembrar, né, gente? Faz pouco tempo. Não quero entrar nos méritos de... Meu Deus, muito tempo. Tá, enfim. Larguei um currículo e disse, quero trabalhar, tá contratado. Acabou o processo de seleção. Não lembro, tá? Mas não teve seleção, não. Eles queriam trabalhar, eles me contrataram, então ficamos felizes. Durante uns 3 anos e meio, mais ou menos. E aí eu fui desligado. Triste. Aí vamos começar a procurar emprego. Aí no meu tempo eram as páginas amarelas. Será que era do 0 hora? Não lembro. Mas aí vamos lá para as páginas amarelas, procurar ali umas vagas. E tinha lá de temporário na CIA. Eu disse, eu gosto da CIA, vou lá na CIA, acho que eu tenho a minha cara. Né? Então fui pra CIA, fui sozinha dessa vez. Não lembro exatamente a roupa que eu tava usando. Mas eu lembro que eu larguei o currículo, já queria a vaga, não, tu vai participar de uma entrevista. Ué, tô acostumado, largo o currículo, tu me contrata, agora eu vou ter que fazer entrevista? Nem, olha, não sabia nem que bicho era esse, mas ok. Fui lá no dia que tinha que ser feita a entrevista e tinha um círculo. Eu, tá, beleza, sentei, né? E aí a recrutadora se apresentou e disse, vamos começar então, se eu não me... foi um sentido contrário meu. Ela disse, exemplo, eu tô sentada aqui, à esquerda, né? E ela disse, vamos começar pelo outro lado, né? Pela direita dela. Ok, aí eu disse, pelo menos isso. Minha primeira entrevista, o que eu vou fazer? Vou prestar atenção no que os outros vão dizer, né? Se eu não sei, eu copio. Nada se cria, tudo se copia. Deixa pra mim.
Aí o pessoal começou a se levantar. Oi, tudo bom? Meu nome é Bruno, tenho 16 anos em experiência, fui gerente de loja, tenho graduação em administração. Primeira coisa que eu pensei, ei, só um pouquinho, é vaga para vendedor e para caixa operador. O que o cara tá querendo? Não tem vaga para gerente? Não. Manda embora que não tá valendo. Assim, ó, gente, apavorante, a galera começou a levantar, todo mundo com experiência em loja, todo mundo com graduação ou técnico, e eu não tenho certeza se eu tinha terminado meu ensino médio, mas isso não veio ao caso agora. E aí não, acho que na terceira pessoa eu bloqueei. Não vou falar, não escuta, não tá adiantando, não vai te fazer bem. Parei de escutar, porque não tava adiantando, isso não tava melhorando a minha confiança, tá? E aí eu disse, então tá, só abençoa, Senhor, só abençoa, Senhor, as famílias. Chegou a minha vez. Aí eu levantei, né? Prazer, Patrícia. 19 anos eu tinha? Não vou lembrar agora, tá? Mas, prazer, Patrícia, 19 anos. Né? Trabalhei 3 anos no McDonald's. Nesse momento, a entrevistadora para e diz, espera aí, o que tem a ver McDonald's com loja de roupa? Aí você tá brincando comigo, né? Minha primeira entrevista, todo mundo me olhando e ela me questiona desse jeito. Gente, eu não sei o que me possuiu na hora. E aí eu só lembro dela me olhando com uma cara bem séria, tá? Todo mundo, tipo, se encolhendo na cadeira. E aí eu olhei pra ela e disse... Eu não vou dizer... Normalmente no treinamento presencial eu falo o nome, tá? Dessa vez eu não vou falar porque vá que, né, a pessoa ainda esteja trabalhando lá. Vai ser Eduarda, né? Eduarda, muito boa a tua colocação. O que tem a ver? Então, assim, para a maioria de vocês que só conhece o McDonald's como uma empresa de fast food, ela é uma multinacional muito conhecida pelo alto padrão em tudo que ela faz. Então, Wilson, lá dentro do McDonald's, a gente tem que saber quantas gramas de cebola vai num sanduíche, quantas onças de ketchup, mostarda e maionese, e é onça porque é medida americana e não brasileira, né? Qual é o fornecedor do pão, quantas carnes vem numa caixa, qual é a temperatura dela resfriada, qual é a temperatura dela quando ela está no ponto. Quando eu estou no salão, eu tenho que limpar tão bem o salão quanto eu atendo o meu cliente no balcão. Então, Wilson, o que tem a ver é que tu me contratando, tu vai ter uma pessoa alto padrão em tudo que faz. Porque foi isso que a multinacional McDonald's me tornou. Ui, salto aqui, ó. McDonald's, ketchup nas veias. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Tu já viu gente que trabalha no McDonald's? Paty, eu já vi. Alguém te disse tudo que eles fazem a gente decorar lá dentro? E eu amo muito tudo isso até hoje. Adorava trabalhar lá. Cara, o que tu tem que pensar? A pessoa que tá ali te entrevistando, ela não sabe o teu dia a dia. Ela não sabe o que tu teve que passar para poder estar sendo promovido lá dentro. Então, se você não disser, ela não tem como adivinhar. E não é o que tu diz, é como tu diz. E hoje em dia eu fico perplexa. O pessoal vem aqui e diz pra mim, quer ganhar ponto comigo, trabalhou no McDonald's, tá ganhando ponto. Né? Amo muito tudo isso, carne de minhoca, adoro. Então, ponto positivo. Só que o pessoal não usa tudo que pode ser usado. E quem já trabalhou sabe que realmente é tudo isso e mais um pouco. Só que o pessoal não comenta. Né? Então você nota que não é o que tu fala, mas como tu fala. Ela só ficou me olhando assim e ficou assim, ó. Beleza, era aquele serviço temporário, né? Natal, Ano Novo. Entrei. Galera, eu não tive dúvida. Pensa assim no pessoal olhando assim, ó. Desculpa, hoje em dia eu vejo, e eis uma questão, tá? Isso veio de improviso na hora. E normalmente, as pessoas não são possuídas por um ser sobrenatural a todo momento. Então, volto, é treino. Então treina, a não ser que tu tenha nascido com
com uma facilidade de improvisar e daqui a pouquinho com uma facilidade de falar em público. Se treina, treina e treina. Tá, Paty, até gostei dessa tua explicação também, mas de repente tu passou porque tu ficou lá 3 anos, né? Só que assim, eu tive, as minhas últimas experiências foram de 2, 3 meses. E agora, te vira com essa, como é que eu explico esse pouco tempo? Calma. Vamos pra minha, eu saí, eu fiquei realmente o tempo dos 3 meses lá da CIA, saí e tive que, vamos de volta pro mercado, vamos lá pras páginas amarelas de novo. E aí eu disse, ai não quero mais loja de roupa. Achei uma vaga no banco, acho que era Bradesco Seguros. Eu disse, Bradesco Seguros, vendas, não sei. Aí eu comecei a olhar ali, o salário eu acho que era, será que era reais? Era uns 900 reais. Só que assim, ó, na minha época de McDonald's, na minha carteira tá lá 88 centavos a hora. Então, se 900 reais eu tava rica. E aí tava ali com os benefícios, VT, VR, plano de saúde, Unimed. Alguns anos atrás que não vale a pena recordar. E aí, quando eu decidi que eu queria aquela vaga, tava escrito assim, ó, o fator decisivo, tava assim embaixo, assim, ó. Vale rancho. Ah não, cara, tem vale rancho. O que eu vou fazer? Rápido, né? Eu penso rápido. Eu vou dar o rancho pra mãe e o dinheiro é tudo meu, cara. Deu, vou lá, certo? E realmente estava escrito, né? Comparecer munidos de documentos. E bem me fui eu pra vaga. E aí chegando lá, o que eu comecei a notar? O pessoal nem precisou falar que tinha experiência. Eu só notei que o pessoal tava, tipo, engravatado, de terno, as mulheres no salto. E eu, mas pra que tudo isso? Né? Enfim, a pessoa bem, olha, fora da casinha, mas beleza. E aí cheguei lá, e aí eu disse, então de repente essa empresa é diferente. O que eu vou fazer? Vamos pra minha tática de novo. Vou escutar eles falando e depois eu pego aquele gancho e copio. Que nada se cria, tudo se copia. E aí o pessoal, vamos lá, não começou por mim, graça, nosso bom Deus, né? Não comecei. E começou os anjos a se levantar. E eu tenho faculdade de gestão financeira, estou fazendo. Sou formada em contabilidade, trabalhei 3 anos, fui supervisor, fui gerente. Eu disse, cara, esse negócio de escutar os outros não vai dar certo. Eu comecei a escutar os outros, comecei a murchar. E Senhor, todo mundo tem mais qualificação que eu, assim não dá. Onde é que esse mundo vai parar? Pelo amor de Deus, é pra vendas, que o pessoal que é tão qualificado assim. Eu, respira fundo para você falar, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu, pior do que foi, né, a minha entrevista anterior não vai ser. Beleza, me levantei, né, e comecei a falar pra galera, prazer, Patrícia, 19 anos, ainda, né, porque eu só tinha ficado 3 meses lá na CIA, 19 anos, trabalhei 3 anos, tu fala que teve uma experiência longa, trabalhei 3 anos no McDonald's, e agora, por último, trabalhei 3 meses na CIA. Mais uma vez, eu fui interrompida. Dessa vez, se eu disser um nome pra vocês, vai ser fake mesmo, porque não traumatizou. Me traumatizou só a primeira que eu lembro o nome dela, né? Mas essa segunda não me traumatizou. Então, não lembro realmente o nome dela, mas ela me interrompeu. Patrícia, aqui é uma seleção para vendas. O que CIA ou McDonald's tem a ver com vendas? Então, vamos lá, galera. Eu respondi chamando ela pelo nome, que eu realmente não vou lembrar agora, mas eu tenho a convicção que eu chamei ela pelo nome. E aí foi alguma coisa do tipo assim, Maria, muito boa a tua colocação. Então assim, eu quero explicar pra vocês e relembrar pra quem não conhece que o McDonald's é uma multinacional conhecida pelos altos padrões em tudo que faz. E quando eu entrei pra CIA, eu confesso pra vocês que trabalhar no caixa não era exatamente o que eu queria.
E aí quando a minha gestora veio em mim e disse assim, Patrícia, tu vai ter que trabalhar com cartão de crédito, com cartão da loja, com seguro perda e roubo, com seguro de casa, com seguro... Que assim, olha, eu não sei se a CIA continua com tudo isso de seguro, porque graças a Deus eu não cheguei mais das meninas do caixa. Mas o que a gente tinha de seguro que a gente poderia oferecer para os alunos, para os clientes, era fora do comum. E aí eu comentei, a gente tinha tudo isso de seguros. E realmente no início eu não gostei da ideia. Só que depois que eu fiz o treinamento, que eu comecei a entender que realmente eu não estava empurrando um seguro para a pessoa, que eu estava fazendo um bem para ela, porque imprevistos acontecem e ela não tem a quem recorrer, e eu posso ser o porto seguro dela. Nossa, Maria, eu descobri, eu nasci para vender seguros. Realmente eu tinha uma pequena experiência. Mas tipo assim, galera, mais uma vez, não é o que tu fala, é como tu fala. Não é o que tu fala, é como tu fala. Não é o que tu fala, é como tu fala. Ela ficou me olhando assim. Esse dia foi lindo, porque eram umas 50 pessoas e foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Por quê? Porque tu fica com um mutirão, ela fala, todo mundo se apresenta, ela sai da sala e volta. E diz assim, galera, agora eu preciso, todo mundo que eu falar é porque eu estou agradecendo a participação de vocês e vocês estão liberados. Os demais ficam para as próximas etapas. Veio a primeira chamada e eu não saí. Eu não saí porque saiu gente de 5 anos de experiência, saiu gente com graduação, saiu gente com um perfil profissional, a princípio, um currículo melhor. E eu realmente não fui até a última etapa, mas eu gosto de comentar por quê. Porque eu acho que eu fiquei entre os 5 últimos, e eram 2 vagas, eu acho. Os 3 últimos foram para a entrevista direto com o diretor do banco. E a mulher, ela me chamou, a entrevistadora, e ela me comentou, Patrícia, estuda, né? A única diferença é que é muito cálculo. E a gente dá preferência para quem tenha alguma graduação ou algum curso superior. Porque realmente eu tinha encontrado pessoas que batiam de profissional posicionamento comigo, 5, mas tem que ter alguns pré-requisitos para poder separar o joio do trigo. E eu não tinha ali a qualificação. Eu gosto de falar dessa entrevista porque eu sinto que eu fui reconhecida. Eu desbanquei uma galera, eu desbanquei 45 pessoas que na maioria tinham mais qualificações que eu. E aí, galera, Paty, como é que eu vou fazer isso? Dicas agora, tá, gente? Que eu me passei hoje um pouquinho no horário. Chega em casa, aí assim, ó, pega a tua carteira de trabalho, tá? Pega ali todas. Não são as 3 últimas, é todas as empresas aonde tu trabalhou. E começa a citar ali, McDonald's, trabalhou, né? McDonald's, quais foram os pontos positivos? O que tu leva de bom daquela empresa? Então assim, como é que... A maioria das pessoas, quando eu digo assim, me fala um pouquinho sobre o que tu fazia, eu sinto a amargura da pessoa, porque de repente o chefe não reconhecia ela. Eu sinto que daqui a pouquinho ela saiu porque teve uma implicância com a equipe. E aí assim, ó, tu sai normalmente ressentido com a empresa. Paty, como é que eu faço para não cometer a gafe? Porque tu pode não dizer que saiu ressentido, mas eu consigo ver nas entrelinhas. Tem algumas palavras que dão uma dica, alguma coisa de errado aconteceu. Só que eu não quero saber o que aconteceu de ruim na tua vida. Eu quero saber o que tu fez de bom com o que aconteceu de ruim. Na minha última empresa, eu tinha uma chefe que ela era muito, mas quando eu digo muito incisiva, para a questão de cobrança, ela era. E para mim foi bom? Foi muito bom. Eu faço igual? Não. Mas foi muito bom para mim porque hoje eu sei o que eu não quero fazer com os meus colaboradores, o que eu não acredito que seja o certo. Então eu vi uma coisa de bom. Você consegue ver uma coisa de bom nas empresas por onde tu passou? Vamos começar a treinar, Paty, eu não lembro. Tem. Porque assim, ó, se tem uma coisa que te fez sofrer, uma coisa que não te fez bem, e tu não aprendeu nada com aquilo, tu vai sofrer de novo. Vai doer de novo. Ou tu aprende a lição, ou vai doer de novo. Então o tema de casa é pegar todas as empresas aonde tu trabalhou
e ver o que tu aprendeu, o que foi de bom. E aí quando eles te perguntarem como é que foi a tua última empresa, você vai conseguir falar tudo de bom, tipo perfeccionismo, em todos os departamentos da tua vida. Tu vai dizer que daqui a pouquinho tu não acreditava que vender seguro era legal, mas tu teve um treinamento e tu entendeu a importância daquilo na vida das pessoas. Só que você só consegue fazer isso se você treinar. Tá? Então a gente já tem um tema de casa, lista os 10 pontos a melhorar e o que tu vai fazer para melhorar, lista as empresas onde tu trabalhou e o que tu aprendeu nelas, qual foi a história positiva que tu traz. Paty, não tem nada de positivo, vai entrar numa empresa de novo e vai sair, vai entrar numa empresa de novo e não vai ser reconhecido, vai entrar numa empresa de novo e vai começar a reclamar, porque nunca tá bom pra ti, porque tu não consegue ver o lado bom. Sempre tem um lado bom. As coisas ruins que acontecem é por algum motivo. E na maioria é para te ensinar. Se tu não aprendeu, a gente vai ter que repetir a lição. Então, nisso vocês já matam ali. Ah, galera, por que trabalhar nessa empresa? Pergunto isso direto pra galera. Paty, eu não tenho certeza do que exatamente eu vou falar. Eu vou falar que eu tenho que trabalhar aqui porque eu tenho os meus sonhos, porque eu sou uma pessoa qualificada. Lembra, foco no entrevistador, vê o que ele te falou lá no início. Segundo, se tu tiver a oportunidade, exemplo, a Paty te chamou para uma entrevista na Top Curso Brasil. Tu sabe qual é a empresa, o que tu vai fazer? Tu vai chegar em casa, tu vai pegar o teu celular, tu não vai abrir o WhatsApp, tu vai abrir o Google, vai botar ali na internet Top Curso Brasil, vai entrar na página da Top e vai descobrir qual é a minha história Top Curso Brasil. E quando eu te perguntar o porquê tu quer trabalhar na Top Curso Brasil, tu vai dizer: Patrícia, eu acompanho muito essa questão de educação, acompanho a história da Top, vejo a preocupação que ela tem, daqui a pouquinho está transformando os alunos em profissionais que venham a estar se destacando no mercado de trabalho. Vejo também que vocês já formaram mais de 12 mil pessoas e tem mais de 8 anos e estão crescendo porque tem polos já por todo o Brasil. São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. E é isso que eu quero pra mim, ajudar as pessoas através da educação e crescer junto com vocês. O que eu faço quando eu contrato alguém? Eu tenho que falar a história da Top Curso Brasil. O que tu tá fazendo agora? Tu já é meu funcionário, tu já sabe a história. Tu quer encantar uma mãe, é falar bem do filho. Eu sou a recrutadora, o meu filho é a Top. Tu tem que conhecer, se tu quer cuidar do meu filho, você tem que conhecer ele. Cara, quer ganhar alguns pontos? Para alguns minutinhos e vai atrás de como é que é aquela empresa onde tu tá indo fazer a entrevista. Não diz que tu quer trabalhar por algum objetivo teu. Eu, Patrícia, empresa, tenho um problema. Tu, Mariazinha, tem que ser a minha solução. Entendeu? E pra tu ser a minha solução, tu tem que me conhecer. E pra me conhecer, quando tu olha no site, tu já sabe mais ou menos sobre o que a empresa atua, qual é o mercado dela. Mercado de educação é um mercado que está crescendo, o EJA está expandindo, a Top tem 8 anos e já tem em todo o Brasil, é verdade? É. E tem gente que não sabe. Estamos acabando, não entra em desespero. Por que tu saiu da empresa? Essa é uma das... Eu ia pular, entendeu? Mas não posso pular. Porque o pessoal entra em pânico, tá? Na hora de falar. Fala a verdade. Né? Se for redução de quadro, eu não sei o que é redução de quadro, fala. Eu tive um aluno no TAP mesmo, que o pessoal normalmente se apresenta pra mim, e ele disse assim: Paty, eu vou te ser bem sincero. Ai, senhor, ainda bem que foi só pra mim. Eu espero que na entrevista ele não tenha feito isso. Ele disse: vou te ser bem sincero. Eu saí da empresa assim, porque eu não queria nada com nada, era meio porra louca. Não. Vida louca. Gente, chegou a me dar um ciricutico, acho que eu fiquei assim meio pálida na hora, quase caí. Eu disse: tu fala isso? Ah, mais ou menos, né, pro? Ele tava fazendo uma simulação de entrevista comigo. E aí eu disse pra ele: não, então assim, você não vai falar assim. Você vai ser sincero com a recrutadora. Por quê? A primeira empresa ele tinha saído por esse motivo. Na segunda, ele tinha ficado 1 ano e meio ou 2. E aí eu disse pra ele: tu vai dizer pra ela a verdade com outras palavras.
Tu vai dizer assim, Eduarda, eu realmente fiquei muito pouco tempo, porque como eu era muito jovem e imaturo, eu não consegui valorizar as oportunidades que aquela empresa me deu. E aí acabei sendo desligado. E eu fiz uma autoanálise do que eu errei e na outra empresa eu tentei corrigir. Prova disso foi que eu fiquei 2 anos lá. Tô falando uma coisa que não foi tão positiva. O problema, lembrando, não é o ponto negativo da tua vida, é o que tu faz com ele. Então não tem problema de falar a verdade. Se na próxima tu corrigir. Se tu viu que tinha algum problema e tu melhorou e tu desenvolveu. Tá? Então só não mente, mas sempre pensa. Se tem um ponto que não é tão forte, a gente tem que melhorar ele. Tá? Acabando, vou dar só 3 dicas da top que eu separei pra vocês. Vocês notaram que eu gosto de livro e filme, né? Faz uma analogia, como a galera não gosta muito de ler, tô brincando, eu sei que vocês curtem. Eu coloquei ali, dica de filme, tá? O Lobo de Wall Street, né? Que é com Leonardo DiCaprio. Muito bom o filme. O cara se vende e vende qualquer coisa. Paty, eu não gosto de vendas. A vida é vendas. Então, ONG se não vender quebra, escola se não vender quebra, boticário se não vender quebra, call center se não vender quebra, igreja se não vender quebra. Então, tu só tem que ver a que ponto que tu quer trabalhar. Mas isso é bom de tu te desenvolver. Esse filme fala muito sobre confiança, de como tu aprender a confiar mais. Como é que eu consigo aprender a ter mais confiança? Vou dar uma dica, treino. Vou dar 2 dicas, treino. Vou dar várias dicas, treina. Dica 2, cuide como você fala. Por que cuide como você fala? Porque se tu não treinou antes, tu pode falar algo que não seja tão positivo. Exemplo, eu trabalhei na empresa, mas como lá o meu coordenador tinha algumas dificuldades de comunicação, às vezes tu não presta atenção no que tu fala na hora, porque tu tá num nervosismo, suando frio, que esqueceu até o teu nome. Então assim, vamos melhorar a dica do faça na frente do espelho, se não tiver a plateia em casa, faz na frente do espelho e põe a gravar para tu ouvir o teu tom de voz, se é de quem vibra como um campeão ou se é de alguém que já levantou da cama. Ao invés de levantar para vencer, se levantou da cama pensando assim, vou lá, né? Se der, deu. E último, faça... esse aqui já tinha... eu dei spoiler. Faça uma lista de tudo de bom que tu aprendeu em cada empresa. Tá? Gente, quando tu treina, tudo fica mais fácil. Quando tu quer melhorar, tudo fica mais fácil. Então, assim, não é só entrar dentro da empresa. É entrar para passar nos 3 meses de experiência, é entrar para ser promovido, é entrar para daqui 2, 3 anos estar virando gerente. E se não virar gerente, se daqui a pouquinho tu tiver que sair de novo, tu saiu de lá melhor do que tu entrou, tu saiu mais qualificado. Quantas pessoas eu vejo que hoje estão me procurando para fazer curso e ficaram 5, 10 anos dentro de uma empresa e não fizeram uma qualificação? E esperar, Paty, nunca dava tempo. Arranja um tempo para ti, para que tu possa te desenvolver. E não é fazer, não tô falando assim, vem fazer um curso na Top Cursos agora. Não é isso. Eu tô dizendo, abre o YouTube, abre o Google e vai atrás de mais. Tu pode mais. Só que aí tu tem que pensar como é que tu vai conseguir o a mais. Paty, não consegui anotar tudo, essa live foi muito longa. Vai estar tudo lá no feed da escola, gravadinho, lindo pra vocês. Essas dicas que estão aqui vão estar lá também, então lembra de te inscrever. Amanhã tem dinâmicas de grupo. Paty, como é que eu me saio bem nas dinâmicas? Passei para a próxima etapa, e agora? Então, gente, faltam só 2 dias pra gente acabar. É dinâmicas de grupo e projeto de vida. Encontro vocês amanhã às 19h03, tá bom? Fui!